Há menos de um ano, o Flamengo era considerado o melhor time do Brasil, campeão da Libertadores, campeão do Brasileirão e dono de um elenco muito forte do país, e apontando como favorito para dominar o futebol brasileiro por muitos anos. Mas basta olhar para o que o Flamengo é hoje em dia e perceber que algumas coisas mudaram completamente. E o time não convence, não consegue jogar, não consegue impor seu jogo, tropeça contra adversários direto e começa a ouvir vaias da sua própria torcida. Afinal, como é que um time campeão de tudo conseguiu cair tanto de rendimento em tão pouco tempo? Será que o problema é o Leonardo Jardim? Será que o elenco ficou acomodado? Ou será que a diretoria, comandada por BAP, também tem culpa nessa história toda? Hoje vamos analisar tudo isso e mostrar por que o Flamengo vive talvez o momento mais preocupante desde que começou sua temporada. Antes de começar a meter o pau no elenco atual, precisamos primeiramente voltar alguns meses. Quando o Flamengo terminou a temporada passada, era praticamente tudo perfeito. Ele conquistou a Libertadores, levantou a taça do Campeonato Brasileiro e tinha um elenco extremamente forte e uma torcida que era completamente empolgada. Parecia que o clube havia encontrado a fórmula para continuar brigando por todos os títulos, e justamente por isso as expectativas para essa temporada eram tão grandes. A maioria dos torcedores acreditava que o Flamengo chegaria ainda mais forte, só que ninguém esperava que aconteceria exatamente o contrário. Porque logo no início da temporada aconteceu uma mudança que mudaria completamente o rumo do Flamengo. E para muitos não importava o tanto de títulos e conquistas que o elenco atual tinha conquistado. Se não conseguisse jogar bem, não era nada satisfatório e o investimento era muito alto para ter esse tipo de elenco. Com a chegada do Leonardo Jardim, a expectativa era enorme, porque afinal estamos falando de um treinador conhecido internacionalmente e que acumulava bons trabalhos na Europa. A diretoria acreditava que ele conseguia manter o nível técnico da equipe, mas até agora isso simplesmente não aconteceu. O Flamengo parece um time perdido. Em um jogo tenta pressionar, no outro ele espera e volta atrás. Em alguns momentos ele valoriza a posse, em outros ele aposta simplesmente em lançamentos longos. O torcedor termina a partida com uma dúvida muito simples. Afinal, qual é o tipo de estilo de jogo do Flamengo? E quando o time perde sua identidade, normalmente os resultados começam a desaparecer. Mas, na minha opinião, o verdadeiro problema do Flamengo do Leonardo Jardim é que o time não consegue criar suas oportunidades de gols e converter em gols. Até porque o time tem um ataque excelente e uma criação de meio campo perfeita. Só que tem poucos gols e não consegue comparar e sofrer menos para ficar na liderança. Outro ponto negativo é que o time, apesar de ter grandes joias e grandes estrelas, não consegue criar uma identidade de jogo fixa e sólida. E é exatamente isso que está acontecendo. Vieram o empate contra o Internacional, depois outro empate contra o São Paulo e uma derrota justamente contra o Palmeiras, que é o líder direto. Além de tudo isso, o Flamengo também perdeu para o seu maior rival, aumentando ainda mais a pressão. Mas existe um detalhe muito importante. O problema não é apenas os resultados. O problema é como o Flamengo está jogando. É um time que cria poucas chances claras, só para transformar a posse de bola em perigo. Quando se atrás no placar, parece que acaba a confiança para reagir. E em muitos momentos, o time parece lento, previsível e sem nenhuma criatividade. O que gera justamente outra discussão. Será que o elenco piorou? Na minha opinião, não. O Flamengo continua tendo jogadores capazes de decidir partidas a qualquer minuto e continua sendo um dos elencos mais fortes e mais caros do Brasil. O problema parece muito mais coletivo do que individual. Vários jogadores que renderam muito na temporada passada agora apresentam uma queda de desempenho. E quando praticamente todos caem ao mesmo tempo, normalmente isso indica um problema no funcionamento da equipe. Ou seja, talvez o problema não seja quem está jogando, mas sim como esse time está sendo organizado. Só que existe outro personagem nessa história também que vem sendo bastante cobrado. Desde que assumiu a presidência, o BAP prometeu profissionalizar ainda mais o clube. E é verdade, ele conseguiu. Porém, quando os resultados deixam de aparecer, toda decisão tomada passa a ser questionada. A escolha do treinador, o planejamento, as contratações, a maneira como o futebol vem sendo conduzido, é normal que a torcida também cobre a diretoria. Afinal, quem monta o projeto esportivo é justamente quem está no comando do clube.
E quando o Flamengo continuar sem apresentar evolução dentro de campo, a pressão sobre o Ibappe tende a aumentar cada vez mais, porque o futebol não é apenas sobre o coletivo, é também sobre resultados. E é justamente aqui que entra outro personagem que vem sendo muito cobrado pela torcida, o presidente Luiz Eduardo Batista, o BAP. Porque quando o clube investe tanto dinheiro quanto o Flamengo investiu nos últimos anos, a cobrança inevitavelmente aumenta. Mas não estamos falando de um clube falido financeiramente ou que precisou vender muitos de seus principais jogadores para equilibrar suas contas. Muito pelo contrário, o Flamengo continua sendo uma das equipes mais ricas da América do Sul e possui uma das maiores folhas salariais de um continente. O elenco custa centenas de milhões de reais e quando você olha a qualidade individual do grupo, fica muito difícil aceitar que o clube apresenta um futebol tão baixo do esperado. E é exatamente por isso que boa parte das torcidas começou a olhar não apenas para o treinador, mas também para quem toma as decisões fora da quatro linhas. Porque o torcedor pode até aceitar uma derrota de vez em quando, isso faz parte do futebol. O problema é quando o time entra em campo sem mostrar nenhuma evolução. O Flamengo enfrenta adversários importantes e muitas vezes parece um time comum. Não consegue pôr seu ritmo, cria poucas oportunidades claras e depende demais dos seus jogadores individuais para resolver as partidas. E quando isso acontece repetidamente, a pergunta deixa de ser apenas o que está acontecendo com Leonardo Jardim e passa a ser: será que o planejamento final da diretoria foi realmente correto? Afinal, foi a diretoria que escolheu o treinador, definiu a montagem do elenco e criou toda a estrutura para um projeto que quase dê certo? Quando os resultados não aparecem, é natural que as críticas também comecem a chegar à presidência. Além de tudo isso que já foi falado, um ponto mais importante ainda é o valor que foi investido nesse elenco. O Flamengo possui jogadores que recebem salários altíssimos, atletas de seleção e nomes que já decidiram títulos importantes, que no papel deveriam fazer total diferença todos os finais de semana. A expectativa criada em cima desse grupo é enorme, justamente porque ele foi montado para disputar e conquistar todas as competições. Só que dentro de campo, essa diferença financeira simplesmente não está aparecendo. Por exemplo, foi eliminado para o Vitória dentro do Barratão. Em vários momentos da temporada, o Flamengo parece ter várias dificuldades de equipe, muito menos em vários momentos da temporada, o Flamengo parece ter muitas dificuldades de equipes que justamente investiram muito menos. Isso acaba gerando uma sensação de frustração enorme na torcida, porque ninguém espera um futebol perfeito o tempo inteiro, mas espera que o clube seja pelo menos competitivo, organizado e capaz de justificar os investimentos milionários feitos pelo clube. E talvez esse seja o maior desafio de Ibappe nesse momento. Mais do que administrar um dos maiores clubes do continente, ele também precisa mostrar que existe um projeto esportivo sólido por trás de todas essas decisões. A torcida quer acreditar que existe um plano e que o Flamengo sabe para onde está indo e o que fazer apesar da fase ruim. E que isso será apenas passageiro. Mas enquanto o time continuar entrando em campo sem convencer, a pressão só vai aumentar. Cada empate, cada derrota e cada atuação ruim fazem crescer a desconfiança de uma coisa e precisa mudar rapidamente. Porque no Flamengo, clube acostumado a disputar títulos todos os anos, apesar das competições nunca serem suficientes, a exigência sempre será a mesma: jogar bem, vencer e levantar taças. Até agora, Leonardo Jardim não conseguiu fazer nada disso, e a diretoria conseguiu mostrar que o Flamengo está no caminho certo para tentar voltar ao estrelato. Mas e você, na sua humilde opinião, o que é que você acha que está acontecendo com o Flamengo para ele ficar um time tão fraco e abaixo do esperado? Será que é apenas a diretoria? Será que é o técnico que não está conseguindo fazer nada? Ou são os jogadores que já estão muito mal acostumados a ganhar títulos e não estão conseguindo competir mais por nada? Fato é, o clube não está jogando nada bem. Mas deixe sua opinião aqui nos comentários, se inscreva no canal, deixe o joinha e até o próximo vídeo.